minhas amadas, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia de leitura do livro de 1 Coríntios, né? Estamos agora nesse dia abrindo essa leitura no capítulo de número 5. Já fizemos leitura de 4 capítulos e agora então vamos falar a respeito do capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aqui com você e você vai fazer a leitura do capítulo inteiro aí na sua casa. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. Até o capítulo 4, Paulo falou sobre o segmento que estava acontecendo na igreja. Paulo falou a respeito do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo falou acerca da divisão que a igreja estava vivendo. Paulo falou a respeito do ser humano e do ser espiritual que existe em nós e da divisão que o povo de Coríntios estava vivendo na igreja. Mas a partir do capítulo 5, agora, Paulo vai trazer referência a problemas específicos que a igreja está vivendo. Neste capítulo de número 5, então, Paulo vai trazer um problema a respeito da fornicação que está acontecendo dentro da igreja. E como se não bastasse o pecado de fornicação, ainda existia dentro deste mesmo contexto, do mesmo acontecimento, estava acontecendo o pecado de fornicação junto com o incesto, que era a relação sexual de um homem com a sua madrasta. Paulo fala que existia alguém entre os coríntios, dentro da igreja, com eles, que estava mantendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Então nós vamos ler agora, fazer a leitura do capítulo 5, nos versículos 9 a 11, você faz a leitura do capítulo inteiro aí na sua casa. Diz assim: quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair deste mundo para evitar pessoas deste tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Então, Paulo inicia esse capítulo de número 5, a hora que você fizer a leitura, você vai ver falando deste problema que a igreja está vivendo. Ele vai começar dizendo que existe alguém dentro da igreja cometendo esse pecado de imoralidade sexual com a sua madrasta. Como os gregos, coríntios, ele estava acostumado com esses templos ligados a contextos, a atitudes, a práticas imorais, a práticas de moralidade sexual. É difícil, quando a gente se converte, precisa de um tratamento. Deus, ele vai abrindo a nossa mente, ele vai tratando a nossa vida para que a gente vai forjando o nosso caráter, nós vamos mudando para ser a imagem de Cristo, nós vamos lendo e abrindo a nossa mente a respeito da palavra e mudando certas atitudes. O que os coríntios agora tinham dificuldade era de ver que aquilo tudo que eles tinham vivido até ali, acerca da imoralidade, todos aqueles acontecimentos que eram naturais, que aconteciam naturalmente nos tempos pagãos que eles tinham na sua cidade, agora estava sendo ensinado por Paulo que isso era pecado diante do Senhor. E agora Paulo vai dizer que eles estão permitindo que alguém se passe por cristão, se passe por irmão, estejam entre eles dentro do templo do Senhor, mas esteja também praticando pecado de imoralidade sexual, pecado da fornicação e incesto, tendo relações sexuais com a sua madrasta. E aí Paulo vai dizer acerca daquilo que eu já vos escrevi, ele inicia assim o versículo de número 9, o que traz à nossa mente que Paulo já tinha escrito uma carta anterior a esta, que nós temos como a primeira carta. Então Paulo já havia escrito a eles, ensinando eles acerca da imoralidade sexual, que era um problema
da cidade, daquele contexto, daquela cultura daquele povo. Então Paulo já havia ensinado acerca disso e agora isso estava acontecendo mesmo assim, mesmo após o ensino, estava acontecendo, eles estavam permitindo dentro da igreja. E aí Paulo vai dizer, eu disse que vocês não devem se associar a pessoas assim que dizem ser cristão. Ele diz ainda, eu não me referi a descrentes, mas aos que vivem em imoralidade sexual dentro da igreja. Ele vai dizer que ele não se referiu a descrentes, porque senão todos teríamos que sair do mundo. Não tem como nós nos manter distante das pessoas que praticam a imoralidade sexual, porque senão nós teríamos que ter um mundo só para nós viver. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo está ensinando eles que aí dentro da igreja isso não é permitido. Por quê? Porque o pecador ele tem culpa sim do seu pecado, ele é culpado pela prática do pecado, mas aquele que sabe a respeito do pecado e tolera ou ignora o pecado dentro da igreja, a liderança, os irmãos que ali estavam, se eles toleravam o pecado e passavam a mão por cima desse irmão, então Paulo vai chamar a atenção deles, vocês são responsáveis sim, a partir do momento que vocês sabem e ignoram como se o Senhor não estivesse vendo, como se o Senhor não estivesse com os olhos atentos a este pecado no meio de vocês. Então Paulo vai dizer no versículo de número 5, que eles entreguem este homem a Satanás para que o corpo seja punido, mas a alma seja salva, porque o Senhor tem prazer na salvação. Ele tem prazer que sejam salvos em Jesus. Então Paulo vai dizer para que ele se arrependa, para que ele seja punido sim, para entreguem ele, para que ele reconheça o seu pecado e então a alma dele possa ser salva. Talvez ele passe pela morte. Tem pessoas que cometem pecados, chegam a morrer, né? Mas nós não podemos julgar a partir daquele momento da sua morte, porque quem julga é o Senhor. Então o que Paulo vai dizer é que entreguem o corpo dele humano, né, para que seja punido, mas que a alma dele seja salva a partir do momento que ele se arrependa, reconheça o seu pecado e se volte para o Senhor. Então agora Paulo está falando que a igreja não pode tolerar essas coisas dentro da igreja. E ele vai ainda além, ele está dizendo no versículo de número 11 que nós lemos, com esses tais nem comam, não sentem à mesa para comer com gente desse tipo. Por quê? Porque quando nós sentamos para comer, nós temos comunhão. Para a cultura, né, a cultura dos judeus é que só sentavam à mesa aquele com quem eles tinham comunhão, consideravam da família. Então, Paulo está advertindo a igreja com esses tais que se passam por cristãos, que se passam por irmão dentro da igreja, mas que fora praticam o pecado, que não reconhecem a soberania de Deus, nem se assentem para comer. Vocês não têm comunhão, porque Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 20, vai dizer, ande com sábios e você será sábio. Quer ser sábio? Ande com sábios. Paulo vai advertir com os tais, com esses tipos de cristão que estão dentro da igreja, praticando, entre aspas, a palavra, né? Dizendo que são cristãos e dizendo que são crentes no Senhor, que creem na palavra do Senhor, mas que fora querem ter liberdade de fazer aquilo que acham que é certo ou de manter os prazeres dos desejos do seu próprio coração. Paulo vai dizer, não andem com tais, não comam com eles, não tenham comunhão, porque a partir do momento que nós sabemos e ignoramos, a responsabilidade do pecado também é nossa. Leia o capítulo de número 5 e ore ao Senhor. O Senhor nos dará discernimento todos os dias. É para isso que estamos aqui, para aprender mais dele, crescer na graça do Senhor, no Espírito, na presença, crescer no conhecimento de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente.